Pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live astrológica que aborda as posições do céu no período semanal que abrange o Céu da Semana de 13 a 19 de agosto. Envolve aí aspectos astrológicos, ingressos, movimentos, situações celestes que marcam a próxima semana, que temos marcas aí de conjunção Vênus-Sol, conjunção interior, Lua Nova Leonina. Boa noite aí aos que chegam, boa noite a quem assistirá ao longo também da semana. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Boa noite a quem chega, Ana Martins, Camila, galera que nos acompanha. Clara, boa noite. C. Guzmão, pessoal que nos assiste com regularidade e também que assistirá ao longo da semana. Este céu da semana de 13 a 19 de agosto temos movimentos aí interessantes, Vênus conjunção Sol, Vênus em retrogradação formando conjunção interior. Olá, Fernanda Drebes! Sextou, Camila! Então temos aí semana com Lua Nova Leonina também, então a área de Leão movimentada no céu, e nos vossos mapas também de quem nos assiste, vale observar aspectos com Urano. E para começar, falaremos do movimento de Vênus, Vênus em conjunção ao Sol, a chamada conjunção interior, conjunção Vênus-Sol. Né? Alguém sabe por que chama conjunção interior? Porque essa conjunção tem uma característica diferente, Vênus-Sol, conjunção interior. Primeiro porque Vênus está em retrogradação, né? E outra porque é um ciclo interessante, um ciclo importante de Vênus. Quando Vênus tem retrogradação, ele está próximo de uma conjunção interior com o Sol, uma conjunção interna. Vênus está mais próximo da Terra, olha só, aí na figura abaixo. Sempre que Vênus e Mercúrio estão em retrogradação, é porque estão mais próximo da Terra. No caso de Vênus e Mercúrio, eles têm movimento interior, ou interno, ou inferior à Terra em relação ao Sol. Por isso que chama conjunção interior, ou planetas interiores, ou planetas inferiores, porque tem movimento inferior, movimento interior. Então, indica, muitas vezes, quando há conjunção Vênus-Sol, um novo ciclo. Então, acontece uma nova volta de Vênus. Olha só, Vênus está no meio da Terra e do Sol e começará uma nova volta. Então, já para dar uma dimensionada do significado da conjunção interna ou conjunção inferior. Tá? Então indica repasses nas relações, uma nova fase na área de Leão do mapa, uma nova fase em questões de relacionamento, em questões sociais. Na área de Leão, qualquer que seja o assunto, podendo desatar temas, questão material, tomando uma nova condição, um novo foco, um novo ciclo. Então a área de Leão marcando aí uma transição especial. Toda vez que Vênus tem conjunção interna, tem conjunção interior, normalmente está em retrogradação, como eu disse para vocês, e Vênus em retrogradação repete uma retrogradação de 8 anos atrás, ou seja, 2015. Então, ali em agosto de 2015, Vênus estava retrógrado. A última vez que Vênus esteve em retrogradação foi ali entre dezembro de 21 e janeiro de 22. Então, esses períodos eles são suscetíveis a algumas questões com uma certa similaridade daquele período, podendo rolar, ou desatar, ou voltar à pauta, ou ter uma certa semelhança. Se algo mexeu de maneira especial ali em 2015, ou em 2007 também, quando Vênus esteve retrógrado em Leão, dá indício de alguma sinalização, de alguma nova fase, de alguma nova etapa. Então são questões. Saudações, Juliana! Então temos essa questão, né? Então temos esse fator. A pandemia é outra história, Ana Martins. A pandemia é outra história, né?
outra história. Teve várias posições astrológicas semelhantes aí agora com a época da pandemia, mas era outra história, era uma grande conjunção, Júpiter, Saturno, Plutão ali, tudo junto, né? Mas na questão Vênus em retrogradação, claro, dá a possibilidade de rever questões de temas, né? Da época pandêmica também, que não necessariamente seja da pandemia, né? De repente aí uma onda simples de alguma epidemia, um pouquinho menos grave, alguma questão, né? Saudações, Ivonete! Então, Vênus em retrogradação não é apenas questão de relacionamentos, porque é um novo ciclo, tá? Como eu disse para vocês, assemelha a um novo momento, a uma nova etapa, a uma nova volta de Vênus. Olha só, Vênus está num ponto de partida, iniciando uma volta em torno do Sol, quando faz conjunção interior ou conjunção inferior. Tá? Então é uma conjunção ali que deixa Vênus mais próximo ao Sol. Você casou, Larissa, ali em setembro de 2007, você pode descasar? Então, de repente é um rever questões, tá? De repente é um reposicionar a posição na relação, nos vínculos, né? Então, uma etapa importante, uma etapa especial na área de Leão do nosso mapa, ali, área de 20 graus de Leão. Tá? Então, normalmente, quando tem aquela história, Vênus volta à retrogradação depois de 19 meses. Então, janeiro lá de 22, Vênus teve retrógrado em Capricórnio, agora está retrogradando em Leão. Então, 19 meses entre uma retrogradação e outra, entre uma volta de Vênus em torno do Sol, né? E no mesmo ponto de retrogradação, a última vez, que foi em Leão, foi em 2015. Então, sinais aí do que possa ter movimentado o tempo de 2015, alguma área da vida, tendo uma mesma condição de movimento, tendo um ciclo novo ou alguma transição. No ascendente em Leão, Segusmon, então, a própria imagem, a própria forma de se postar diante de relações, diante de várias situações ou coisas em geral, é a sua imagem, a sua atitude também, a sua postura, né? Então, esse tempo de retrogradação de Vênus, ele tem essa dinâmica de uma nova etapa, de um novo ciclo. Então essa imagem aqui, olha, ela ilustra bem. É uma nova volta de Vênus em torno do Sol, né? Que na verdade ilustra esse desenho da conjunção do mapa astral, né? É a conjunção Sol-Vênus no desenho do mapa, né? Você vai escolher o Google, Fernanda Drebs? As fotos do Google hoje elas são referências, né? É uma reconfiguração, uma autovalorização também aí, a Academia Astrológica. Então, essa questão de conjunção Vênus-Sol, uma conjunção Vênus-Sol interior, como a gente chama, ou inferior, é porque na astronomia ele associa Vênus e Mercúrio aos planetas chamados interiores, que estão entre a Terra e o Sol, que tem movimento inferior ou interior aos 365 dias que a Terra faz em torno do Sol, né? Então, são planetas que giram mais rápido em torno do Sol. Então, essa dinâmica associada a Mercúrio e Vênus. Né? Mercúrio, em 3 meses, já fez a volta em torno do Sol, Vênus em 9 meses, ali, em 9 meses tem o ciclo de Vênus. Tá? Então, você não tem nem fotos do Google, Juliana, então. Né? Então aí é um olhar aí da memória. Conforme a semana vai passando e os fatos forem acontecendo, mas olha a área de Leão no mapa, a casa de Leão do mapa tem um certo start. Tá? Então, toda vez que Vênus em retrogradação faz conjunção ao Sol, é a metade do tempo da retrogradação. Tá? Do mesmo modo, Mercúrio, quando fica retrógrado. Tá? Então, olha só, acontece isso aqui. No dia que Vênus retrograda, olha só, Vênus está um pouquinho ali à esquerda. Né? O dia da conjunção interna, da conjunção interior que acontece no domingo, dia 13, a gente observa ali Vênus lá ao meio da Terra e do Sol. Tá? Então é a metade do tempo da retrogradação. E quando Vênus fica direto ali pelo dia
daqui uns 20 dias, mais ou menos, quando entrar setembro, né, como diria Beto Guedes, a gente observa Vênus já mais afastado do meio da Terra e do Sol, começando uma nova volta, certo? Então, aulinha de astronomia para a galera se inteirar. Se tem a 17 graus de Leão na casa 7, então vale a observação na área da casa 7, né? Então, tem esse olhar. A Lua 17 pega 5 graus de distância, já tolera a Lua. Então, olha a casa de Câncer também. Então, o aspecto que a conjunção que fizer aí na área de Leão, o planeta que pegar, olha também a casa que o planeta rege, o que tiver a conjunção de Vênus com o Sol. A nossa famosa conjunção interior, ou conjunção inferior, ou conjunção interna, a conjunção Vênus-Sol, quando Vênus está em retrogradação. E na metade do tempo da retrogradação é a conjunção. Tá? Então, situados, observados, devidamente explicados. Então, atenção com questões de relacionamento, situações podem desencadear, ganhar um novo ritmo, um novo movimento, né? Uma atenção, né? A casa 6, regente dessa lua, ritmo, rotina, saúde, Fernanda, né? Trabalho, ritmo, rotina, uma nova dinâmica na questão de rotina, de saúde, de cuidado, de qualidade de vida, que aí pode marcar o semestre. Essa conjunção Vênus-Sol em Leão, ela é suscetível a trazer consequências até para o semestre, né? Para dar uma doideira no lanche, Camila. Então, boa noite, Luciana. Então, essa é a conjunção Vênus-Sol. Para jogar na loteria, olha, se for a casa 5, pode ser interessante. Se for a casa 2, é uma arriscada, não custa, né? Não descapitalizando, de repente, por que não? Né? Então, também dá esse sintoma, às vezes, de resgate de questões pendentes na relação, né? Será, Sandrix, 20 graus de Leão a conjunção Vênus-Sol, a conjunção interna, tá? E olha só, tem a conjunção de Vênus com o Sol a 20 graus de Leão e temos a Lua Nova Leonina a 23 graus de Leão. Então essa região de Leão, na semana, né, divide o prêmio com a gente se ganhar na loteria, né? A conjunção de Vênus-Sol, ela vai ser junto com a Lua Nova Leonina 23 de Leão. Então essa região de 20, 23 de Leão, povoada na semana, com uma demanda de atenção, com uma demanda de movimento, de início de ciclo. Lua nova também é indício de começo de etapa, começo de ciclo. Então a área leonina com indicação de novo movimento, novas questões, né? Um ponto de partida, toda lua nova é um certo ponto de partida, né? Com Vênus retrogradando em Leão, com a lua nova em Leão, isso pode impactar as questões de mídia, as questões do meio artístico, meio televisivo, algum impacto, né, em algumas questões desses temas, né? A área de Leão do nosso mapa acentuada também, em movimento, com uma condição de repassar questões. Na questão da retrogradação de Vênus, né? Vênus retrógrado conjunto ao Sol, na chamada conjunção interior, que a gente diz, ela é suscetível a retomar ou esclarecer questões pendentes de relacionamento, às vezes volta a contato. Já vi gente que pega a chave de apartamento depois de uma demora, depois de uma coisa meio prorrogada, né? Claro que às vezes, pelo fato de Vênus estar retrô, pode dar uma alternância de ritmo, às vezes pode não ser aquela coisa tão perfeitinha, algum contratempo, mas tem um forte indício de novo ciclo, de nova etapa, de nova condição, né? Tem essa questão. Isso, Claudinha, falaremos dessa quadratura com Urano, mas tem uma quadratura Sol-Urano na semana que falaremos também, tá? A quadratura Sol-Urano, que pede um desafio de adaptação com as questões inovadoras, com o que é novo, com o que é diferente, com o que é fora do padrão, né? Então, são aspectos aí que marcam a semana. Já
pontuaremos. Só para concluir um pouco esses movimentos leoninos, né, dão um indício aí de um olhar para o que é importante para nós, o que é importante para a nossa essência, para a nossa criatividade, para a nossa identidade. Né? Conjunção importante em Leão, movimento importante em Leão, é sempre um bom exercício, uma boa condição de olhar para a nossa identidade, para aquilo que nos preenche, para aquilo que faz a gente ter um valor ao nosso próprio brilho. Né? Então é importante uma etapa, é uma fase especial para a gente olhar o que serve para nós, se a parte profissional está agradando, se isso tem a ver com a gente, se aquela relação tem a ver com a gente, se questões da casa tem a ver com a gente. Às vezes a gente quer mudar algo né, no nosso ambiente de trabalho ou da casa. Então é isso, o Sandrix. Identidade é bem, né, pertinente. Então a gente repensa a nossa postura diante de questões associadas à nossa identidade e também para até tomada de decisão, direção, né, movimento de coisas que têm a ver conosco e também para esclarecer com pessoas que se identificam conosco ou que não estão se identificando muito conosco também. Né? Então, se precisar também desapegar, desassociar, é interessante, é ótimo para exercitar. Né? Então, está em crise de autoestima, o Sr. Guzmão vai uma retomada, uma reflexão do porquê, porque é um bom start para dar uma readquirida no que tem valor para a nossa identidade. Né? Então, todo um aspecto aí de conjunção com Leão, né? Conjunção Vênus-Sol em Leão, Lua Nova em Leão, né? Todo um tempo especial para essa área de Leão. Pode envolver estética, pode envolver um autocuidado, né? Um olhar para nós, né? Uma condição que valorize a nossa identidade, valorize a nossa manifestação de postura. Né? Cuidado aí com um certo egocentrismo, não só nosso, mas de quem está ao nosso redor também. Né? Debates sobre modismos, né? Isso tem a ver com Leão. Obrigado, Larissa, quanta honra. Então, debates sobre modismos. Boa noite, Valderez. Debates sobre questões que estão um pouco em evidência na mídia, né? Não entrar em modismos desnecessários, né? Então, esse é um ponto aí que vale essa atenção. Então, esse é um ponto especial a dar essa dinâmica também. Né? Então, um olhar aí especial para a área de Leão no mapa astral, não só pela conjunção Vênus-Sol, a chamada conjunção interior. Quem chegou atrasado, falei dessa conjunção Sol-Vênus marcando aí a semana, marcando aí o período, né? Marcando o dia 13, já no domingo, e é uma conjunção que pode impactar em consequências até para o semestre, né? de maneira geral. Tá? Não acabou a live ainda, viu, Ana Martins? Tem algumas posições que a gente vai falar a respeito. Então tem aí essa conjunção Sol-Vênus que marca um início de ciclo, porque ela é especial, ela volta a acontecer no mesmo ponto depois de 8 anos, porque Vênus retrograda no mesmo ponto 8 anos depois. Vênus tem uma retrogradação a cada 1 ano e 7 meses, né? A cada 19 meses ali, mais ou menos, né? 18, 17, 18 meses. Então, desde janeiro de 2022, Vênus não retrogradava, agora voltou a retrogradar. Então, temas quando Vênus retrograda, nunca esquecendo, é um tempo que antecede essa conjunção de Vênus com o Sol, de Mercúrio também. Mercúrio retrogradará daqui a alguns dias, falaremos em breve. Então, olha, já está se aproximando de estar no meio da Terra e do Sol, de ficar mais próximo da Terra. Sempre que Vênus ou Mercúrio estão em retrogradação, eles estão mais próximos da Terra. Tá? Então, eles estão perto de ter essa conjunção e domingo ela acontece. Tá? Então, temos também, quem faz aniversário dia 13, Larissa, é um tempo que vai... Aí depende do mapa. Se é bom ou ruim, depende do mapa. Mas é um indício de novo momento. Essa conjunção impacta para o ano praticamente todo da pessoa. Né?
Então a área de Leão tem indício de um novo ciclo, de uma nova etapa, de um novo momento, de uma nova condição, né? De uma transição para o ano na área de Leão também, né? E na quarta-feira a gente falou também da Lua Nova Leonina, né? Lua Nova Leonina aí no dia 16. A Lua Nova Leonina ela vem com um brinde que é a quadratura que a Claudinha mencionou aí, a quadratura com Urano, olha lá. A Lua Nova Leonina é 23 graus em quadratura com Urano. Então impacta numa condição do que é inovador, um desafio com algumas novidades, a gente tendo desafios com algumas adaptações do cotidiano. Só quadratura Urano às vezes dá uma intermitência no ritmo de certas questões, a gente tem que remarcar questões para o futuro, replanejar cronogramas, né? Dá uma certa intermitência com a velocidade de questões, né? Atenção com eletricidade, com questões elétricas, né? Situações aí do cotidiano que envolva a luz, que envolva os eletrônicos, né? Algum contratempo aí que possa marcar esse período, e um desafio em notar o que é diferente, o que é inovador, é um desafio em se adaptar com o que é fora de padrão, né? Então, às vezes a gente ter uma certa pressa para agilizar questões e o ritmo da questão não ser tão rápido quanto a gente queira, né? Sol, quadratura, Urano, às vezes a gente quer dar uma pressada, dar uma movimentar rindo, Camila. Sol, quadratura, Urano, a gente quer dar uma pressada em certos tempos, em certas situações, e às vezes dá uns tilts, né? Uns pitacos, com gente eletrônica, né? Com coisas eletrônicas também, com costumes, com ferramentas elétricas, eletrônicas que, associadas a Urano. Então, atenção a choque, atenção com o que envolve eletricidade também, ou reparos que possam envolver esses temas. Uma outra questão aqui na colinha que envolve Urano, às vezes a gente não ter a mente tão aberta para quem é diferente, né? Então, e também às vezes ter um certo desafio com adaptações que envolvam um contexto do que é inovador, do que é diferente, do que é tanto para frentex demais, né? Com certas posturas um tanto anárquicas de algumas pessoas, ou mesmo nossas. Então, um desafio, às vezes, com esse ritmo e estilo de algumas convivências, né? Pessoa que tem um certo jeito de se vestir, o cabelo, o tom, né? E outra que quadratura Sol-Urano tem um tanto a ver com essa questão inovadora que às vezes a gente tem um certo desafio de adaptação, né? Às vezes implementa um software novo no trabalho e a gente tem uma dificuldade, ou no condomínio, ou na rua, ou o cabo da rua, como é que chama? Aquele cabo de fibra que o técnico vai trocar na rua, né? Então às vezes dá alguns chabuzinhos assim do nosso cotidiano, né? Mas, por outro lado, tem um bom aspecto com Urano na semana, que é o de Marte com Urano. Marte, trígono Urano já é um facilitador, um ponto positivo. Um bom aspecto, pelo menos, na semana, como não, né? Para uma válvula de escape, né? É verdade, Clara, se lembrou bem, na terça estão ameaçando uma grevezinha no metrô. Então não estranhe se tiver aí que remanejar compromisso de terça para quarta, né? Aqueles terminais Paese de ônibus, aquelas muvucas, né? Então tem esse ponto, né? Salvou, né, Claudinha? Tem um Marte Urano aí em trígono, de repente aí rola um acordinho, quem sabe, né? Um Marte trígono com Urano, Marte em Virgem, possibilita aí resolver questões aí no último detalhe, né? Então favorece aí Marte trígono Urano, já é uma condição diferente, já potencializa uma compensação dessa quadratura que Urano tem com o Sol, né? O Marte em trígono é como se a gente lidasse com o que é inovador,
com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de desafio. Então, ainda que tenha uma quadratura só Urano, o trígono de Marte com Urano é positivo para a gente lidar com estratégia daquilo que envolva uma inovação. Às vezes a pessoa ela não está aceitando muito algo novo, né? Ou mesmo a gente não aceita ou tem uma dificuldade em se adaptar com alguma inovação, a gente vai por um outro caminho, por uma outra página, por uma outra pessoa que explique direito, né? Um outro olhar, né? Não vamos mexer com isso agora, né? Vamos mexer depois, né? Às vezes a gente está um pouco tenso com mexer com certos equipamentos, com lidar com certas questões da rotina, a gente deixa um pouco de lado, depois acalmou, a gente vai, mexe, resolve em 2 segundos, uma coisa que a gente estava 2 horas para resolver, né? Então às vezes precisava dar um tempo, precisava dar uma recuada, né? Dar uma parada, não é, Camila? Acontece isso, às vezes você está lá, né, querendo desatar um nó, abrir um pacote, fazer alguma coisa, a coisa não desata, vou deixar aqui, vou fazer outra coisa, depois você volta lá, tchuc, resolve, né? Então, trígono Marte-Urano às vezes é positivo para um recuo estratégico, para um planejar futuro, para tratativas que envolvam o tecnológico que a gente vinha com uma certa dificuldade antes, né? Então é interessante também. A gente pode valorizar um desprendimento com questões independentes, priorizar mais uma autonomia, priorizar mais uma inovação, né? Algo que a gente possa valorizar de uma forma empreendedora para quem é empreendedor, para quem é autônomo, né? Um trígono Marte-Urano na quarta-feira fica mais potencial para essa tomada de decisão que envolva inovar alguma coisa, mudança, né? Boa noite, Mari! Inovar alguma questão que a gente vinha com certo medo de mexer, né, no tecnológico, às vezes um suporte de alguém, ou às vezes alguém que estava ajudando não está conseguindo, a gente vamos resolver sozinho, né? Então uma semana interessante, bem tensa, né, Fernanda Drebes? Principalmente pelos movimentos em Leão, que temos aí da conjunção de Vênus-Sol, para quem chegou aí agora, recapitulando, repassando, 2 conjunções importantes em Leão. Uma é a Lua Nova Leonina na quarta-feira, mas no domingo, ó, Lua Nova Leonina na quarta-feira, mas no domingo aquilo que a gente falou, para quem perdeu, para quem chegou um pouquinho atrasado, repassando, ó, a conjunção de Vênus com Sol, Vênus retrógrado conjunto ao Sol, ou Vênus retrógrada conjunto ao Sol, a chamada conjunção interior, a chamada conjunção interna, né? Que é aquela que Vênus está mais próximo da Terra, né? Então, para quem chegou tarde, para quem perdeu agora, está chegando, falei dessa conjunção, que é quando Mercúrio ou Vênus estão em retrogradação, eles estão se aproximando de maior proximidade da Terra. E aí, quando começa a retrogradação, eles estão a 10 dias, no caso de Vênus, 20 dias antes de fazer a conjunção. Então, quando Vênus faz a conjunção interior ou interna, né, Vênus está mais próximo da Terra. Então, toda vez que Vênus retrograda, tem a metade da retrogradação acontece essa conjunção. O mesmo vale para Mercúrio também. Tá? Então, em Leão, a área de Leão digamos, tem um start, tem um ciclo novo. Tá? Então, olhar aí um ciclo novo para as questões da área de Leão, tanto pela conjunção de Vênus com o Sol, como pela Lua Nova Leonina na quarta-feira, 23 graus, né? E a conjunção de Vênus com o Sol é a 20 graus, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 13 a 19 de agosto. Então, calma e elegância nesse tempo de conjunções em Leão, a área de Leão marcando início de questões, início de etapas,
Tem Vênus e Mercúrio em Leão, ô, Mari? Então é um tempo especial, um tempo importante aí na área de Leão, mas na área de Gêmeos, na área de Libra, na área de Virgem, na área de Touro, quase o mapa, uma grande parte do mapa, tá? Então olhar aí as casas também, não só de Leão, mas dos planetas que regem Mercúrio e Vênus, Gêmeos, Virgem, Touro, Libra, tá bom? Então olhar aí esse ciclo novo, vale essa lembrança de 2015, porque Vênus teve essa conjunção com o Sol em Leão em 2015. Vale também lembranças de ali períodos de janeiro de 22, quando Vênus retrogradou pela última vez. Né? Então, esse olhar. Valeu, Clara, obrigado você. Tudo passa, é verdade. Então temos, volta às aulas também, né, Camila? Retomada de ritmo novo, novo ciclo, novo movimento, né? Então tem bastante questões aí a se observar que poderão tomar uma demanda de forma especial. Então o tempo ali de 2015 se mexeu a uma área importante da vida naquela época de agosto, segundo semestre. Olha aí esse ano se está repetindo alguma situação, mesmo que diferente, tem uma sinalização em função desse tempo especial da conjunção Vênus-Sol, né, a chamada conjunção interior, porque ela é especial, ela tem uma condição de start, de ciclo, para consequências até para o decorrer do ano. Certo? Então, pessoal, céu da semana de 13 a 19 de agosto. Obrigado a todos. Obrigado, Fernanda Drebs. Ótima semana também para nós. Obrigado você pela presença. Obrigado, Camila. Bem feliz, né? Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Mari, também pela presença. Galera que nos acompanha aí na live. Ótima semana a todos. Boa semana.